quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, a palavra de Deus. Segunda Timóteo, capítulo 2, e versículo 15. Esse texto aqui é o texto áureo do obreiro, do estudante da Bíblia. Gostei dessa expressão que o pastor falou aqui, jovem bom de Bíblia. Eu até marquei aqui, eu não tinha ouvido ainda essa expressão, né? Jovem bom de Bíblia. Coisa boa para a gente colocar na igreja e ampliar essa visão de Bíblia, porque é dali que sai o obreiro, né? É dos jovens, dos adolescentes, das crianças, não é? É que saem os obreiros. O pastor falou aqui que foi apresentado na igreja há 50 anos, não é? Quem mais foi apresentado aqui e está no ministério? Aleluia. Cadê? Levanta a mão. Olha aí. Deus abençoe. Irmãos, aqui diz, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Pai querido, eu te louvo pelo privilégio de estarmos aqui, te louvo por esta igreja, pela vida dos obreiros, dos pastores, dos missionários, pela existência dessa convenção. Eu te louvo, Pai, por esta obra tão gloriosa e maravilhosa que o Senhor está fazendo aqui em Perus. Continue dando-nos graça e capacidade, porque dependemos inteiramente de Ti, para ministrar a Tua palavra e falar a este grupo seleto de obreiros que aqui se encontra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Queridos irmãos, antes de entrar aqui no assunto, eu quero, com a aquiescência do nobre pastor Israel, pastor Elias, apresentar aqui 3 livrinhos que eu lancei recentemente. Eu sei que os irmãos são estudiosos. Nós tivemos agora 500 anos da Reforma no Brasil, e o pastor Abel tinha me pedido para escrever um texto da escola dominical, da revista, e eu escrevi, fiquei algumas madrugadas escrevendo, esboçando, extraindo da história da igreja lições importantes para a nossa vida. Eu escrevi e mandei lá para a editora, e depois ele falou para mim que não dava para lançar a revista, mas era melhor lançar o livro. E eu achei melhor até, né? Achei melhor o livro, porque a revista a gente sempre escreve, não vou entrar em detalhes, mas pelo menos o livro a gente pode continuar divulgando. A revista é só um trimestre. E aqui saiu 500 anos da Reforma e suas lições para a igreja atual. O que fizemos? Trabalhamos alguns conceitos importantes que nós precisamos resgatar na atualidade, conceitos fundamentais, e também os solas da Reforma, que precisamos. Os solas da Reforma não nasceram necessariamente, não são pensamentos necessariamente da Reforma, são extensões da própria Bíblia, importantes para todo obreiro, e também algumas lições importantes que a Assembleia de Deus deve fazer nesses dias. Eu tenho poucos exemplares porque está acabando. Eu tenho outro aqui para escolas bíblicas, De Volta à Cruz de Cristo. Esse texto está relacionado com alguns problemas que nós temos atualmente em relação à fuga do Evangelho da Cruz. Aí eu falo do Evangelho da Cruz, os amuletos que surgiram hoje em dia, tomando muitos arraiais aí, os amuletos como consequências da ausência da cruz, ritualismos judaicos como complementos da cruz de Cristo, e assim sucessivamente. E finalizando, só mais um, Manual do Obreiro. Lancei esse livro. Existem muitos manuais, mas pensando na nossa igreja, desde a porta até o púlpito. Então eu fiz um trabalho, tudo que um obreiro deve saber, da porta até o púlpito. Como ser um bom porteiro, como ser um bom diácono, como dirigir um culto, cerimônias fúnebres, debutantes, bodas de prata, bodas de ouro, a ética, comportamento, enfim, um pouquinho de tudo que o obreiro deve fazer. Manual do Obreiro, tudo que um obreiro deve saber, da porta até o púlpito. Eu trouxe poucos exemplares, eles devem estar em algum lugar aí. O David Wilkerson, aqui tem um também, David Wilkerson está cuidando para
para a gente desse detalhe. Então você dê uma olhadinha, veja se é importante para a sua vida. Amados, eu quero mais uma vez parabenizar a edição dessa revista, que já fazem um tempo considerável. Eu lembro que já é um bom tempo que nós participamos dessa escola bíblica, que tem um nome de excelência, a revista. E o tema ética cristã, que é um tema que é eterno, ou melhor, enquanto a igreja estiver aqui, nós precisamos nos escudar, abraçar a temática ética. Quero louvar a Deus pela diretoria da igreja, né? Tem aqui os nomes aqui, os vice-presidentes, os membros da diretoria, e também a elaboração. Eu sei o que é isso, irmãos. Nós trabalhamos na Fraternal do ABC já há 33 anos com escolas bíblicas. E às vezes a gente pega uma revista dessa, um livro, né? Eu sei que os irmãos são pastores e valorizam, mas tem gente que é um livro, mas quantas horas de revisão, sabe? Você tem que, não é só escrever, é revisar, sabe? É conferir as referências bíblicas, que às vezes não bate, né? O pensamento, a ideia, a construção, enfim, irmãos, isso aqui precisa ser valorizado e depois usado, não é só na escola bíblica, usar na igreja, na congregação, no culto de doutrina, porque é o pensamento, traz o pensamento da igreja, né? E aqui estava vendo a palavra do pastor, a preocupação com o ministério, com a ética, a visão aqui, ele coloca justificar nossa visão acerca do conhecimento, do interesse ministerial, do crescimento e capacitação ministerial, coloca aqui na palavra do pastor, e, enfim, algumas ideias importantes aqui. Depois a palavra da coordenadoria também, corroborando aqui com a visão geral, e no finalzinho aqui está escrito: a vossa oração será indispensável e fundamental para a importância do evento. E eu dei uma olhada geral aqui no esboço, né, com relação ao conceito da ética, da moral ética, conceito de ética cristã, os 10 mandamentos e o seu valor ético, é um código de ética, né? O decálogo é um verdadeiro código de ética enquanto existir mundo, o decálogo é fundamental. Os valores éticos do Novo Testamento, olha esse capítulo aqui, irmãos. O Sermão da Montanha, por exemplo, é um dos maiores manuais de ética. Se cumprirmos o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, vamos falar só das bem-aventuranças, que é um código fundamental, é um comportamento, é um modus vivendi. Depois aqui, ética moral e conduta cristã. Nós temos aqui no capítulo 4 vários tópicos fundamentais a respeito das exigências da ética com relação à personalidade, à pureza de intenção, honestidade no falar, espírito não vingativo, amor, enfim, eu quero realmente adorar a Deus por esse trabalho, viu? Capítulo 5, que é o que eu vou falar, o impacto da ética cristã, que está lá na página 47, e depois finalizando aqui o 6, que fala da família, há uma situação muito interessante com relação ao culto a Deus, né? Culto a Deus, a ética do culto, qual é o comportamento ético de um cristão no culto e na oração, por exemplo, né? O conceito de família aqui, enfim, eu quero adorar a Deus por esse trabalho tão digno e tão fundamental. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, esse texto de 2 Timóteo, na verdade, as epístolas pastorais são verdadeiros códigos de ética para a nossa vida. A palavra ética vem do termo ethos, que é comportamento, é conduta, é modo, maneira de viver. Todo povo, toda cultura, toda ciência tem a sua ética. Nós temos
por exemplo, o direito, ética do direito, a ética da medicina, a ética da política, embora é difícil você encontrar alguma coisa boa, mas ainda tem, né? Por exemplo, a falta de decoro parlamentar é uma das bombas que ultimamente tem crescido muito no nosso país, né? Basta analisar esse problema da Lava Jato, que já vai aí para várias fases, eu acho que já passou de 40, tudo relacionado com a falta de decoro, falta de ética, falta de postura na conduta pública, isso em relação ao mundo. Então, todas as profissões, todas as funções trazem consigo o seu código de ética, o seu manual de ética. Medicina, por exemplo, estive muito tempo no hospital, trabalhei 11 anos juntamente com os médicos e constantemente nós vemos alguns médicos. Recentemente ouvimos aí na mídia a notícia de um médico das Olimpíadas ou nos Estados Unidos que está aí sendo premiado aí com vários anos de cadeia por causa ele rompeu com a ética, com a sua profissão. Agora, quando falamos de ética, por exemplo, ministerial, ética pastoral, é uma ética específica da conduta do pastor, da conduta do ministro, como ele deve se comportar entre os crentes, na igreja, na condução do culto, na sociedade, entre os seus pares, em relação aos seus companheiros de ministério, que vem antes, o que vem depois. Tudo isso está atrelado ao conceito da ética ministerial, ética pastoral, que é um assunto específico que precisamos crescer, avançar. Existem diversas situações que alguns ministros, alguns obreiros quebram o seu decoro, ou melhor, a ética em pleno exercício do ministério, e nós temos visto isso lamentavelmente em abundância em alguns arraiais evangélicos, em algumas convenções, vamos assim dizer, em alguns encontros, porque se nós nos reunimos para adorar a Deus, para exaltar a Deus, para glorificar o nome do Senhor, nós não podemos desviar o propósito pelo qual estamos reunidos, que é exaltar e bendizer o nome do Senhor. Só um detalhezinho dentro desse contexto geral, por exemplo, a oração. Existe ética na oração? Existe um comportamento ético que a pessoa deva se comportar diante de Deus em relação à oração? Eu tenho observado, os irmãos também como pastores certamente viram isso, que ultimamente nós quebramos a ética em relação à oração atrelada à espiritualidade, porque é só reunir para orar, convocar o povo para orar, convocar a igreja para orar, ou então estando em período de oração. Eu tenho observado que grande parte das pessoas que participam da oração deixam para fazer outras coisas exatamente na hora da oração. Na hora da oração ele resolve tratar de assunto de secretaria, na hora da oração ele resolve tratar de assunto de tesouraria, na hora da oração ele resolve que tem ir ao banheiro, na hora da oração resolve que o cabelo está torto, que a maquiagem está não sei o que isso, enfim, na hora da oração. E quando acaba a oração ele volta para a igreja. Então veja bem, além de ser falta de espiritualidade, é falta de ética, é falta de postura com aquilo que fora colocado. E dessa forma nós vamos encontrando detalhes e mais detalhes. E também existe o problema da oração, só falando da espiritualidade, da oração, que nem toda oração é ética, porque eu não posso, por exemplo, orar a Deus de uma forma deselegante, de uma forma que ofenda a Deus, de uma forma que se desvie, ou então de uma forma vaidosa, para que o outro veja a tonalidade da minha oração, o jeito que eu oro, a postura da oração, a minha linguagem, a minha fala, e possa ficar impressionado igual a oração do fariseu e o publicano. Existem tipos de orações que eu fico olhando e pensando, meu Deus, como pode uma coisa dessa? Existe aquela pessoa que parece que quer bater em Deus, que Deus é aquele que tem que fazer aquilo que Ele quer, e como se Deus fosse seu empregado. Existe também aquele
que quer pregar para Deus como se Deus sofresse de amnésia. Deus sofresse de amnésia, então ele tem que pregar para Deus, lembrar que Deus se esquece das coisas, a semelhança da teologia relacional, que é uma teologia que cresce, cresce de uma forma incrível em nosso meio, no meio teológico, no meio acadêmico, entre os teólogos, essa teologia que diminui Deus, coloca Deus abaixo dos homens. Eles dizem, se Deus é Deus, ou melhor, Deus não é tão Deus assim, porque se ele fosse tão Deus assim, não deixaria que as desgraças aconteciam, que viesse o tsunami, que acabasse com as crianças e até mesmo com seus filhos, ou com seu povo, com pessoas indefesas. Se Deus fosse tão Deus assim, ele não deixaria que acontecesse essas situações tristes que vêm à tona e fazem as pessoas chorar. Então Deus aprende com os homens, Deus aprende com a humanidade. No decorrer do tempo, ele se diminui e aprende, vai crescendo. Veja que teologia infernal, capetal, teologia que vem depois do inferno, vamos assim dizer. Então, ora que quando estamos buscando a Deus, precisamos entender que Deus está acima de tudo. Ele é poderoso, Ele entende, Ele ouve, Ele responde a oração, Ele faz, Ele estende a mão. Mas é necessário que saibamos entrar na presença de Deus com uma postura que o glorifique, que o honre, que o adore, uma postura que exalte o seu nome para todo sempre. E depois da oração você se levanta com a paz, com a graça, com a ação, com aquela satisfação interna de que a sua oração ultrapassou o teto, a toposfera, a ionosfera, e foi diante do Senhor Jesus, embora Ele esteja aqui. Mas eu não tenho nenhuma capacidade de querer mandar em Deus, ou fazer que Deus fosse um garoto de recado, ou então orar a Deus de acordo com um narrador de futebol de rádio, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro, me dá aquilo outro, me dá aquilo, só falta falar, chutou é gol. Não, nós precisamos entrar na presença de Deus com ética, com postura, com adoração, com exaltação, bendizendo o nome do Senhor. Então veja que até na oração precisamos de postura ética, postura que realmente dignifique, adore e exalte o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele traz à tona uma das prerrogativas fundamentais que diz: procura apresentar-te a Deus. O obreiro, o vocacionado, aquele que recebeu de Deus um chamado, ele diz procura. Esse procura é um interesse que vem de dentro, porque se eu estou envolvido com a causa, se eu estou inserido numa causa, eu preciso ter interesse por ela, eu preciso amar a causa, eu preciso estudar a respeito da causa, eu preciso abraçar a causa, eu preciso estudar o manual da causa, eu preciso adorar ao Deus da causa, eu preciso mostrar interesse pela causa. E esse interesse vem de dentro, não é obrigado, puxando, como se um trator estivesse te puxando, você tem que ir, você vai. Não, Deus não quer que eu e você façamos nada obrigado, é algo que vem de dentro. E quando vem de dentro, é porque Deus já operou, é porque o Espírito Santo já quebrou as pedras, quebrou os diamantes, quebrou todas as barreiras que estavam lhe travando. Então é necessário que eu procure, que eu tenha interesse por crescer, que eu tenha interesse pelo comportamento adequado e crescente, que eu tenha interesse pelo estudo sistemático das Sagradas Escrituras, embora eu seja pastor, embora eu seja teólogo, embora eu seja livre docente, PhD, embora talvez você ou eu sejamos chamados de mestres do saber, aquele que tem. É necessário que estejamos debaixo da sua graça, sempre aprendendo, porque o Espírito Santo sempre tem coisa nova para nos dar. O Espírito Santo sempre tem uma revelação, uma instrução, uma orientação. Procura apresentar-te a Deus. Esse procura está relacionado com o obreiro avivado, com o obreiro capacitado, com o obreiro que tem a chamada, com o obreiro que tem a visão, com o obreiro que contempla Cristo, com o obreiro que olha para o céu, com o obreiro que sabe que as muralhas cairão quando ele caminha em nome de Jesus. Veja bem, procura, é o interesse que tem que brotar do coração. Apresentar-te a Deus aprovado. Esse detalhe está atrelado a uma visão de que eu não acredito que conseguiremos ou consigamos chegar à perfeição absoluta, o ápice da perfeição, enquanto estivermos aqui, embora a palavra diga, embora a palavra nos instrua à perfeição, né?
como o Senhor falou a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Mas nós, nessa medida, vamos crescendo, subindo os degraus, entendendo e compreendendo que o obreiro, a tradução para a palavra obreiro aqui é ergates. Ergates é o trabalhador, é aquele que está à disposição. Inclusive, todas as vezes que encontramos a palavra ministério na Bíblia, é a tradução da palavra diaconias. Diaconias, que é o serviço, é o ministério. Você encontra lá a palavra diaconias, é o serviço, é o trabalho, é a obra que está à disposição. Porque nós comumente pegamos essa palavra e separamos dentro de um arquivo, dentro de uma lista de palavras que já tem certos significados. Quando você fala ministério, a gente imagina pastor, os obreiros reunidos, mas a palavra ministério está relacionada à obra, ao trabalho que Deus nos inseriu, e nós nesse sentido somos os ergates, tu Cristo, quer dizer, os trabalhadores dele, envolvidos, imbuídos, embebidos, interessados e entusiasmados, porque isso nos leva ao crescimento. E entra aqui a questão fundamental da palavra da verdade, que é o manual de ética, é o manual fundamental de ética. E para que esse tema, impacto, porque aqui os irmãos estão usando uma palavra forte, o impacto da ética cristã, o que a ética cristã vai gerar na vida das pessoas que nos observam. O que a ética, o que o nosso comportamento, o que a nossa maneira de viver vai gerar na vida de nossos observadores. O que os outros falam a nosso respeito. E às vezes perguntando para nós mesmos, qual a definição que eu tenho da minha própria vida? E se eu der uma definição daqui para frente, está errada. Porque a definição da minha vida está relacionada com o passado. Por onde eu passei, eu deixei marcas. Por onde eu passei, eu deixei sinais. Por onde eu passei, deixei frutos. Deixei algo que agora eu olho para trás e aquilo que ficou atrás de mim vai definir o meu comportamento. Aquilo que ficou para trás de mim vai definir o que eu tenho sido. Se eu glorifiquei a Deus, se eu exaltei a Deus com o meu trabalho. Porque daqui para frente ainda eu vou fazer. É claro que eu estou interessado, como você, como nós, estamos interessados em exaltar a Deus em tudo que fizermos, em glorificar a Deus, mas o que vai dizer bem é o que eu fiz. Aí vem a frase daquele teólogo que diz o seguinte: o que você é soa tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O que você é soa tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Veja que esse impacto é fundamental, e aqui diz que numa sociedade pluralista, como a que nós vivemos, é fundamental a existência de valores éticos definidos, que norteiam a conduta dos cristãos, de modo que venham a oferecer um modelo de vida alternativo à sua sociedade. Aleluia! Veja que eu estava analisando a vida de alguns homens de Deus do passado. Tem um livro intitulado Os Generais de Deus, não sei se alguém aqui já leu, é uma série, é um livro mais ou menos de umas 500 páginas, mas tem o volume 1, Os Generais de Deus, muito bom para obreiro ler, para pastor, porque é um livro de biografias. Como viviam os homens, essas mulheres do passado. Tais como, vamos colocar aí, Gunnar Wingren, muito conhecido no nosso meio, Frida Wingren, ou Daniel Berger, ou vamos mais atrás um pouco, John Wesley, ou John Parham, estes homens, e tantos outros, Moody, Finney, Spurgeon, Whitefield. Qual era o segredo destes homens? O que eles faziam que arranca de nós admirações? Estava conversando ontem a respeito de um irmão que estava agora na Alemanha, nessa
época da Reforma, e também passou pela Inglaterra, trazendo descrições a respeito da igreja que pregava John Wesley, ou da igreja que pregava esses grandes pregadores, os monumentos, os templos que estão ali, e hoje muitos admirando, que templo, que obra, que coisa maravilhosa, que coisa magnífica, e às vezes adorando o próprio templo, o feito em si, mas não buscando a mesma vida que aqueles homens e mulheres buscavam. Então, quando estudamos a vida destes grandes homens de Deus do passado, desde a Bíblia, nós vamos observando o que? O modus vivendi, o impacto que essas vidas geraram para a sua geração e ainda para nós hoje. Eu cheguei no século XII, e ali no século XII, surgiu um homem chamado Pedro Valdo. Pedro Valdo, não sei se, na minha época não se falava muito dele, há uns 30, 40 anos atrás, quando estudava teologia, mas ele foi o homem que Deus o moveu em um período da Baixa Idade Média, onde a igreja não gerava mais impacto, onde os obreiros, os ministros, não geravam nenhum desejo de alguém se inclinar e voltar, porque o que acontecia ali era um cristianismo imposto, era um ministério imposto, era um desvio crescente desde Constantino. Parece que muitos nobres da igreja, obreiros, haviam abandonado o verdadeiro cristianismo, porque Constantino fez uma imposição que todo o império se tornasse cristão, e depois veio o decreto de Teodósio, e então todo o império se tornou cristão, sem passar pela conversão, que é um detalhe que está aqui no texto, sem passar pela conversão, que é fundamental, porque se a pessoa não passa pela conversão, ele não sente o gosto da salvação, ele não sente a graça de Deus, ele não sabe o que é viver o evangelho, viver a graça, viver o crescimento, ter Cristo, ouvir Cristo, ser dirigido pelo Espírito Santo, ser orientado pelo Espírito Santo. Se não passar pela conversão, não temos conversa, esse nosso diálogo fica sem compreensão, fica sem entendimento, porque é necessário ter a graça de Deus. E muitos, naquela ocasião, estavam tristes com o modus vivendi da igreja. E o Pedro Valdo era um homem rico, que deixou tudo e saiu pelo mundo, falando da valorização das Escrituras. Ele distribuía partes das Escrituras, trabalhava com Mateus capítulo 10, traduzia, e ia distribuindo partes das Escrituras, e o povo ia lendo a palavra, e a palavra penetrando-lhe em seus corações, gerando aquele grande impacto, e assim surgiu o movimento Valdese, a igreja valdesa, que é uma igreja que antecede a reforma. Nós às vezes paramos nessa questúncula de igreja pós-reforma, e trabalhamos muito da visão denominacionalista pós-reforma. E aí, trabalhamos com calvinismo, arminianismo, luteranismo, anabatistas, pietismo, e todas essas denominações, porque depois da reforma, nós temos um problema grave, chamado denominacionalismo, que se nós não abrirmos os olhos, nós vamos nos encaixando dentro dessa denominação, daquela denominação, e cristianismo não é denominação, cristianismo é uma maneira de viver, é um modus vivendi. Tem gente presa nesta ou naquela. Muito bem colocado aqui a posição do pastor, são nossos irmãos da comunidade A, B, C, D, essa é a visão, embora tenhamos um templo, mas a nossa visão é Cristo, o nosso céu é o mesmo, a nossa Bíblia é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, a palavra é a mesma,
semana, enfim, a doutrina é a mesma, visão pode pode diferenciar o costume, mas naquela ocasião estava acontecendo exatamente isso. Não tinha essa multiplicidade denominacional, e Pedro Valdo começou a avançar com a igreja valdesa. Inclusive foi uma igreja depois que gerou a perseguição. A igreja católica começou a perseguir os valdeses de uma forma terrível. Quando a gente vai nas montanhas de Torino, até hoje, na Itália, norte da Itália, porque vieram da França, depois vieram para Torino, Itália, e hoje eu descobri, o ano passado, um museu ali nas montanhas de Torino, retratando a igreja valdesa que fora perseguida de todas as formas. Mas o que acontece é que eles tinham um cristianismo que gerava sede nas pessoas. Eles levavam um cristianismo que as pessoas tinham interesse. Eles levavam um cristianismo que as pessoas viam Cristo na vida desses crentes valdeses. E o Pedro Valdo gerou uma coisa que, se nós não buscarmos as entrelinhas da história, nós deixamos passar. Porque o que nós temos antes da reforma é a igreja. Que igreja que nós temos antes da reforma? Às vezes, nós dizemos que é a igreja católica. Mas é a igreja, que por sua vez tem o nome de católica. Mas essa igreja era a igreja. E tinha lá os seus, vamos assim dizer, as pessoas marginalizadas, porque não se inclinavam a esse papismo extremado, que veio desde Constantino, não se inclinavam, mas e eles iam vivendo às margens. Tanto é que, se você estuda as ordens monásticas, por exemplo, você estuda sobre os monges, as monjas, quando as pessoas queriam alguma coisa de Deus no meio daquela igreja institucionalizada, elas iam para os desertos, porque era o que eles tinham de referencial naquela ocasião. Não tinha Assembleia de Deus de Madureira, de Perus, de Belém, e do Ipiranga, ou batista, ou presbiteriano. Era o povo de Deus. Nós não podemos trazer à tona a visão de que isso só existe depois da reforma. Não, a igreja sempre existiu. Deus nunca deixou, após a instituição da sua igreja, a sua igreja inexistente, sem ninguém, porque tem momentos na história que nós vamos observar e parece que a igreja sumiu. Parece que você vê só a instituição, parece que você vê só o modismo, só os grandes, só os bispos, os papas, os pastores, os apóstolos. Mas onde é que está o povo de Deus? Você fica procurando aqui e ali. Mas é da mesma forma que o Senhor falou com o profeta Elias, quando Elias achou que ele estava só. Diz Elias: o controle ainda está nas minhas mãos. Controle ainda está nas minhas mãos. Eu reservei 7.000 que não se inclinou a Baal. Eu reservei. Você pode não ver, você pode não enxergar, mas eu continuo sendo Deus, eu continuo sendo o Senhor, e Ele é o Senhor da igreja em todo o tempo, em toda a época. No século XII, então, o Pedro Valdo impactou um homem chamado Francisco de Assis, que virou santo da igreja católica. Eu fui em Assis o ano passado. Meu primo mora lá perto, fazendo um trabalho ali na região de Macerata, São Benedetto del Tronto, e aquela região dos terremotos ali, Ripe, Santinese, toda aquela região central, próximo a Roma. E como estava perto de Assis, eu falei, eu vou lá nesse lugar. E cheguei em Assis, irmãos, eu encontrei, mas tanta idolatria, assim como a gente encontra em Roma. Peregrinos que vêm do mundo inteiro para adorar o santo. Aí você vai estudar a história do santo, não tem nada a ver com este santo, porque o Francisco, a história dele é muito interessante. Ele sai de casa quase sem roupa, vamos assim dizer, e deixa tudo. Seu pai era rico,
Tudo porque ele foi impactado pelo cristianismo. Então Deus fez uma obra na vida dele, e ele pegou uma parte da oferta e levou para a igreja, e era bem do seu pai, e seu pai se levantou contra ele, de tal forma que ele teve que sair de casa, sem nada, e ele saiu com o objetivo de seguir, de fazer a obra de Deus. Isso não se fala muito no nosso meio, porque a gente acha que ele é santo da igreja católica, assim como Tomás de Aquino, assim como os apóstolos, até os apóstolos a igreja pegou como São Pedro, não sei o que é que... eles são santos, claro que são santos, assim como nós somos santos, não podem fazer nada por ninguém, não são mediadores, mas fizeram uma obra, deixaram o seu impacto, deixaram a sua marca entre a sociedade. E Deus começou a trabalhar na vida de Francisco de Assis, e ele começou a ficar admirado, gerando impacto na vida das pessoas. E ele começou a ser seguido. Um grupo de discípulos resolveram segui-lo. E um dia, ele saiu da sua região para fazer um trabalho. E os discípulos pediram para segui-lo. Ele disse: não, vamos. E eles falaram: nós queremos ouvir o senhor pregar, mestre. A sua fala, sua palavra mexe com a gente, nós precisamos aprender com o Senhor. E o Francisco permitiu que os alunos o seguissem, para ouvir a sua pregação. Francisco chegou no lugar devido, visitou os leprosos, visitou os doentes, abraçou os necessitados, falou com os desprezados, fez um trabalho incrível, de corpo a corpo. Terminou a obra, voltou para o seu monastério. E na estrada, os discípulos disseram: mestre, nós viemos de tão longe para ouvir o senhor pregar. Viemos de tão longe, interessados na exposição, no seu ensino, mas o senhor não pregou, mestre. Aí ele virou para os alunos e disse: pregue sempre, se precisar, use as palavras. Pregue sempre, se precisar, use as palavras. Isso aí mudou a vida daquele grupo de pessoas, e eu peguei essa história e falei: Jesus, é isso que precisamos. Porque o impacto que nós devemos gerar nas pessoas é através da nossa maneira de viver. O nosso modo de viver é que vai tocar a vida das pessoas. O Carlos Finney uma vez chegou em uma fábrica, essa história é bem conhecida, sem falar nada. Os empregados pararam de trabalhar. Iam parando de trabalhar porque a presença de alguém cheio do Espírito Santo estava ali. Aleluia. Então nós conhecemos muitos homens de Deus, como aqui, que eles não são pregadores assim, porque hoje em dia, se a gente voltasse no passado e tivesse essa capacidade de viajar no tempo e trazer, por exemplo, Paulo para cá. Se pudéssemos viajar no tempo e trazer para cá o Jesus humano. Se pudéssemos viajar no tempo e trazer para cá o profeta Elias. Eu nem sei se eles iam ter lugar nos nossos púlpitos. Será que o profeta Elias teria lugar nas nossas convenções? Nos nossos púlpitos? Não tinha, não. Será que Paulo seria convidado para pregar em Camboriú? Caiu. O Eutico caiu, porque a mensagem dele. E dessa forma, nós vamos buscando. Se Jesus viesse hoje,
E nós, ao invés de sermos Assembleia de Deus, batista, metodista, presbiteriano, fôssemos saduceus, fariseus, porque é a mesma coisa. Fôssemos saduceus, fariseus, essênios, herodianos, sabe aqueles grupos, todos seguindo a lei. Seguindo a lei. Tinha os mais radicais, que eram os essênios, estavam lá, não se misturavam. Tinha lá os saduceus, que não, nós acreditamos em visão, revelação. E já, os fariseus, já os saduceus, não, nós não acreditamos nada disso, nós somos mais materialistas. Quer dizer, os pentecostais, os tradicionais, aí chega Jesus. Ele falaria nas nossas reuniões, ele teria liberdade para falar nos nossos púlpitos, ou ele voltaria para as ruas novamente? Eu tenho a impressão que ele não assumiria, porque, já pensou? Até se, por exemplo, se alguém tivesse uma coisa muito avançada, uma revelação, algo assim, que extrapolasse o natural, o tradicional, e dissesse, olha irmãos, amanhã, ou no próximo domingo vai ter uma coisa aqui na igreja extraordinária, que nunca teve. Isso aguça a curiosidade. Todos que vierem aqui e sentarem nesses bancos, vai abrir um leque aqui em cima e passar um filmezinho da sua vida. Durante uma semana, o que você fez, falou, onde você entrou e o que você pensou. Certo? Aí vai passar você o que você fez, pensou. Vai passar você o que você fez, pensou. Isso vai acontecer no próximo domingo aqui na igreja. Quantos viriam à igreja? Então, veja que é lógico que isso não vai acontecer, eu estou falando hipoteticamente, mas o que eu estou querendo dizer é que nós estamos vivendo uma época que precisamos de fato pensar demoradamente a respeito dessa vida cristã que nós pregamos e que nós herdamos, que nós recebemos como salvação direta de Jesus Cristo. Como disse Paulo, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem das vossas obras, dos vossos monumentos, das vossas filosofias, de vossas faculdades, de vossos PhDs. Isso não vem de vós, isso é obra de Deus. Então, a ética, que aqui já li o texto e vi que o escritor, ou os escritores, colocam na apostila, que o nosso caso de ética é diferente, porque fala de comportamento, fala de atitude, fala de cristianismo que vem de dentro para fora. E o texto aqui coloca com muita propriedade que a conduta ética gera um impacto em todos os sentidos. A conduta ética gera impactos em todos os sentidos. Por exemplo, outro dia eu estava estudando ética e encontrei uma tal de mentira ética. Já viram isso? Mentira ética. Aí eu, mas que tal de mentira? É claro que na filosofia você tem esses mecanismos, mas aí vem a complicação. Se você sabe que o seu filho é inocente e a polícia está atrás dele e ele se esconde na sua casa, debaixo da cama ou no quarto. Exatamente. Você sabe que ele é inocente. Estou falando do culpado, inocente. Mas ele foi acusado. E a polícia está atrás dele. A polícia acha que ele é culpado. E ele está na sua casa, lá debaixo da cama, correndo da polícia, porque a polícia vai pegá-lo.
Você sabe que ele é inocente, mas a polícia, não, ele é culpado. Chega na tua casa para prendê-lo. E ela pergunta assim: seu filho está aí? O que você vai fazer? Você vai falar: está aqui, ó, toma meu filho. Ele é inocente, mas você quer prender, prende. Eu não vou responder isso, não, é só para a gente pensar, tá? Porque eu não tenho bola de cristal. Mas detalhes que às vezes nós nos encontramos. E aí eles entraram nessa coisa da mentira ética, mas trabalhando de uma forma, querendo dizer: não, é o seguinte, você precisa saber se vai falar mesmo a verdade, porque existem certas verdades que você fala que implica no seu sacrifício. Aí, dessa atitude, eu viajei para o século 1, 2 e 3. Porque eu acredito assim, irmão, se Deus está contigo, e se você crê que Deus está contigo, nada, 1000 cairão ao teu lado, ou eu creio na palavra ou não creio. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É fácil acreditar nesse versículo, irmão? É fácil? Nós realmente acreditamos que Deus está conosco? Nós realmente acreditamos que o Espírito de Deus está na nossa vida? Nós realmente acreditamos que Deus, conforme cantamos o hino: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai. Aí entra a questão da fé. Aí entra, porque tem uma história de João, o evangelista, que foi colocado na ilha de Patmos para morrer, ser devorado pelas feras. Não sei se foi antes ou depois, tentaram matá-lo de novo, jogaram dentro de um tacho de azeite fervendo, e ele saiu ileso do outro lado. Tem também a história do Azarias, Misael e Ananias, que foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente, e Deus entrou com eles. Eles não estavam nem aí se ia morrer ou não. Olha, se Deus nos livrar, amém. Se Ele nos livrar, não nos livrar, nós não nos prostraremos diante dessa sua estátua. O que é isso? Isso é fé comportamental. Isso é fé, isso é impacto. Tanto é que eu estou contando essa história hoje, mas isso aí mudou até a vida do rei, mudou a vida dos súditos do rei. E quando nós voltamos um tempo, tem um livro aí do Dr. Justo Gonzalez, agora foi lançado um volume só, uma história ilustrada do cristianismo. Vocês devem usar aqui, tem teologia, tem tudo, que só tem doutores. Então, esse texto, por exemplo, o volume 1, fala da Era dos Mártires, quando vendia-se em 10 volumes. Esse livro, Era dos Mártires, conta um pouco, resumidamente, a história do impacto da igreja pós-apostólica naquela sociedade. Inclusive, quem viaja muito para Israel passa por Roma, e ali em Roma normalmente vai no Coliseu, às vezes vai no Panteão Romano, e naquele parque ecológico que tem ali do lado do Coliseu, e alguns vão na prisão de Paulo, que eles falam que é prisão de Paulo e Pedro, porque tem lá uma tradição que Pedro morreu em Roma, mas tem lá a prisão onde esteve Paulo, e deixa para trás
uma das coisas que eu considero de fundamental importância para o conhecimento, que é as catacumbas de São Calixto, conhecidas como as catacumbas de Roma, não é? As catacumbas de Roma, que é mais ou menos uns 15 quilômetros de Roma, ali do Coliseu. Você pega uma van, um ônibus, um trenzinho, e ali você vai visitar o cemitério subterrâneo, onde viviam os cristãos primitivos na época do massacre de Nero e dos imperadores. E ali são vários quilômetros subterrâneo de cemitério, ou melhor, de túmulos antigos de cristãos. E à medida que você vai andando naqueles túneis, que na verdade é um cemitério cheio de túneis, direita, esquerda, se você não tomar cuidado, não tiver um guia, você acaba se perdendo. E à medida que você vai andando ali, caminhando com os guias, essa última vez que eu fui, tinha um padre brasileiro aqui da Moca, me conduzindo, que ele trabalha lá, que é a igreja católica que cuida daquilo, né? Mas o padre ficou doidinho comigo, eu enchi de perguntas, falei, já que ele sabe, então eu vou perguntar. Minha esposa, Elias, falei, não, ele é padre, ele tem que me falar, já que ele é historiador. Irmãos, mas a questão toda é a seguinte, que você vai caminhando e você vai vendo a história que os cristãos escreviam nas paredes. E esse livro do Gonzales é incrível, parece que ele foi lá. Você lê esse texto, é como se você fosse transportado para aquele lugar. E tem algumas histórias interessantes, até vi essa história da viúva Felicidade, que foi ameaçada, ela e os seus 7 filhos, a negar, porque naquela ocasião existiam alguns nomezinhos que se davam aos cristãos. Por exemplo, raça ordinária era um nome que os cristãos eram conhecidos. Gentalha desprezível era outro nomezinho. Incrédulos era outro nome. Ou então ateus, incrédulos não, ateus. Os cristãos eram chamados de ateus. E também eram chamados de infanticidas e inimigos do Estado. Olha só o conceito que os rumores populares trazia para a maioria das pessoas em relação aos cristãos. E depois, isso tudo antes de Constantino, porque a perseguição, depois da dispersão dos cristãos de Jerusalém, foi cada vez mais ascendente. E chegou uma época que ser cristão era crime. Ser cristão era crime. E Jesus havia dito, vós sois o sal e a luz do mundo. Vocês estão aqui para serem referenciais. O sal que influencia, o sal que preserva, o sal que lança fora toda a putrefação, enfim, o sal e a luz. Luz é impossível, não se vê. Jesus disse, você são o sal e luz. Mas o sal e luz tinha uma fama ruim na boca das pessoas que não acreditavam na ação de Cristo. E dessa forma, diz a história, que mesmo com toda essa oposição, nos bastidores os cristãos iam fazendo boas obras, os cristãos iam fazendo coisas que o Estado não fazia, soldados se convertiam, vidas, conversas, não retrocediam. Então era crime. Quando a pessoa era condenada, era acusada de cristã, era a mesma coisa que acontece quando você encontra uma barata. O que acontece quando alguém acha uma barata? Centenas de mortes para ela. Eu tenho dó da barata. Tenho dó, porque é um inseto que achou. É por isso que ela tem uma rapidez em desaparecer, né? Certo? Eu tenho um irmão lá na igreja que apareceu uma barata, não sei como apareceu uma barata lá na sala pastoral, não sei de onde ela veio. Aí o pastor lá viu a barata, irmão, sabe o que ele fez? Subiu em cima da mesa. Bom, a questão é que os cristãos naquela ocasião, se alguém
o condenasse de cristão, pronto, a morte estava decretada. É por isso que, por exemplo, Nero colocou fogo nos cristãos para iluminar os jardins da sua casa. Enquanto os cristãos iam morrendo, porque o cristão, de fato, naquela ocasião, não negava o nome de Jesus. Eles, diz a história, que eles caminhavam para a fogueira cantando um cântico a Cristo como Deus. Eles caminhavam para a morte adorando a Deus. E diziam os opositores, olha, tem alguns que desistem, que não estão firmes, mas o cristão verdadeiro, diziam os opositores, não tem quem os faça desistir de seguir a Cristo. Eles morrem, mas não negam o nome de Jesus. Eles morrem, mas não negam o cristianismo. E essa viúva foi acusada de cristianismo e levada perante as autoridades, ela e os seus filhos. E alguém condescendente disse para ela: tenha misericórdia de ti mesmo, nega esse teu Deus e salva a sua vida, seus filhos, senão eles irão morrer. Essa mulher, diz o Justo Gonzalez naquele livro, inclusive tem a história dela lá nas catacumbas de Roma. Ela olhou para o imperador, o súdito do imperador, e disse: viva, eu te vencerei, e se me matares, na minha morte vencer-te-ei ainda mais. Viva, eu te vencerei, e se me matardes na minha morte, vencer-te-ei ainda mais. Eu estou contando hoje a história dela, e muitas outras pessoas e professores e que leem, que estudam, contam a história dessa mulher como a história de muita gente. O que é isso? É o impacto da vida de Deus, de uma pessoa. Agora eu encontro gente por aí, porque o irmão olhou torto para ele e vai embora, não vem mais para a igreja. Certo? Porque de repente alguém esqueceu de estender a mão para ele e vai embora. Porque o pastor diz: olha, você não vai ficar mais nessa congregação aqui, você vai para outra. Ele vai: estou triste porque me tirou da congregação, e aí não vem mais para a igreja. Ou então, porque de repente, enfim, são situações esdrúxulas, difusas, confusas e obtusas que as pessoas arrumam para se afastar da visão, da chamada. Tais pessoas não passaram pelo novo nascimento, não foram impactados, não geram impacto, eles não são nada. Tem nome de pastor, tem nome de religioso, tem nome de profeta, de apóstolo, seja lá o que for, mas não são salvos em Jesus Cristo, porque o salvo em Jesus Cristo não nega o nome de Jesus. Isso é, não abandona a sua causa. Glória a Jesus. E aí, irmãos, nós encontramos essa vida crescente que vai fazendo com que o seu interior se exteriorize no comportamento. E aqui diz que o cristianismo identifica valores a serem difundidos e virtudes a serem cultivadas. E também falam de tipos de comportamentos. Identifica valores a serem difundidos. Quando nós, como salvos em Cristo, libertos em Cristo, recebemos a graça de Cristo, o poder do Espírito. Normalmente, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ele fica cheio do Espírito, ele fala em línguas, ele quer pregar para todos. Um novo convertido, por exemplo, é o maior evangelista da igreja. Os que mais evangelizam são os novos convertidos, por causa do que acontece no seu interior. Ele não consegue ficar quieto, não consegue ficar parado, e por onde ele passa, ele vai gerando aquele impacto comportamental, de vida mudada, diferenciada. Mas no meio de tudo isso, eu tenho observado que, lamentavelmente, algumas pessoas
levam, não é o céu dentro de si. Vocês já viram que tem gente que quando chegam, eles geram um impacto do inferno? Tem gente que traz o inferno quando chega. Encontra com você, é murmuração, é decepção, é lamúria, fala mal desse, fala mal daquele, fala mal do vizinho, do cachorro do vizinho, enfim, é uma coisa terrível, fala mal do pai, da mãe, do governo. Pode ser que você tenha encontrado alguém, ou talvez hoje não, porque você já veio direto para a igreja, mas ainda vai encontrar. E o pior de tudo isso é quando você encontra pessoas que não são cristãs, ou melhor, que são cristãs, que são da igreja, mas você encontra com elas, e é um desespero. Você fica 5 minutos conversando com elas, sabe, o gosto do inferno parece que vai brotando, porque é uma pessoa amarga, invejosa, descontente, insatisfeita, não tem nada, mas é cristã, mas é crente. Então tem gente que gera um impacto diferente. E paz, meus irmãos, às vezes até obreiros. O que você diria se de repente você sai da igreja para ir para casa e na estrada ou no caminho para casa você encontra um colega, você já o conhece, mas ele não é crente. Aí ele diz para você assim, olha, você, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Eu disse, não está tudo bem não. Minha casa virou um inferno. Minha mulher está doente, prestes à morte. Meus filhos estão nas drogas. Eu estou desempregado. Não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Estou com uma ordem de despejo. Eu não sei o que fazer da vida. Estou desesperado. Não sei para onde correr. Estou sem esperança, a minha vida está um inferno. Aí você crente ouvindo isso. Aí você olha para ele, rapaz, a vida é mesmo assim, mas daqui a pouco acaba tudo isso. Tchau, colega, foi embora. Essa pessoa é crente? De jeito nenhum, porque é uma oportunidade que se descortina. Agora eu conheço, que eu acredito ser o seu caso, pessoas que não levam o inferno, que onde chegam levam o céu. Ele chega, a alegria chega, a bênção chega, o gozo também chega, a satisfação interna também chega, o céu chega junto quando essa pessoa chega. As pessoas que estão à sua volta admiram, olham para você com admiração, porque veem na sua atitude, no seu comportamento, algo que impacta a sua vida, gera sede nela, ela fica com desejo de ir à tua igreja, ir à tua congregação, conhecer o seu Deus, conhecer o seu culto, ela fica interessada por causa daquilo que tem na sua vida. Eu estava vindo de Piracicaba, passei ali em Jundiaí, uma época dessa aí, para tomar um café naquele grau, que tem uns carros bonitos ali. Passei com a minha esposa, e quando a garçonete veio me atender, ela começou a vir com lamúrias, falando da terra dela, falando denegrindo a cidade de São Paulo, que aqui é uma miséria, aqui só tem coisa ruim, e começou a falar tanta coisa ruim de São Paulo, aqui só tem assalto, aqui tem isso, aqui tem aquilo, e foi falando, na conversa normal, que a gente estava ali conversando, de repente, e aí ela começou a falar da terra dela. Minha terra, não tem nada disso, minha terra é uma maravilha, e começou a falar tão bem da terra dela, e eu olhando, analisando aquela conversa, falei, mas como é que essa mulher fala dessa terra, desse jeito, com tanto gosto? Aí me deu um desejo de falar da minha terra. Falei, eu vou esticar essa conversa e vou falar um pouquinho da minha terra também, porque já que ela está falando da terra dela, e eu ia falar da minha terra. Eu nasci no norte do Espírito Santo, numa colônia italiana chamada Santa Teresa, e ali é a terra dos colibris. Eu ia falar, o céu é azul, à noite você vê as estrelas, uma coisa que dá vontade de tirar foto.
de tão bonito que é o céu. As cachoeiras, uma coisa tremenda. Ali tem um museu daquele cientista Augusto Husk, que veio exatamente dali, e outras coisas mais. Tem um lugar chamado Caravaggio, tem um Vale do Canaã, onde Graça Aranha passou, e eu ia descrever as coisas, as pessoas da minha terra, eu ia dizer isso. E eu estava esperando ela terminar de falar, que eu já ia começar a falar. E assim que ela terminou de falar, eu abri a boca para falar. E quando eu comecei a falar, irmãos, não saiu nada daquilo que eu queria falar. Aí saiu assim, olha, na minha terra, não tem menores comendo na lata de lixo. Na minha terra não tem hospital. Na minha terra as pessoas não morrem. Na minha terra não tem cemitério. Na minha terra as pessoas são eternamente felizes. Não tem pessoas aleijadas, não tem pessoas... Comecei a falar isso assim do nada, meu. A mulher foi colocando os pés para trás assim, olhando, arregalou o olho para mim. Meu Deus, de onde o senhor é, senhor? Eu falei, eu sou do céu. Eu sou do céu, e o caminho para lá é Jesus, irmão. Imediatamente aquela garçonete começou a chorar do outro lado. Começou a chorar. O Espírito Santo me deu assim, sabe, me deu um Pelé. É isso que ele fez comigo. Eu queria falar uma coisa, ele me levou para outra. Mas que maravilha, irmãos. Eu saí de lá assim, falei, Jesus, que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. E aí ela começou a falar da infância dela, que ela tinha ouvido um culto. Mas eu estou dizendo isso exatamente para demonstrar o que deve acontecer na vida daquele que serve a Deus. Você tem que levar o céu. Quando você leva o céu, você gera impacto na vida das pessoas. E quando você gera impacto, o Espírito Santo trabalha no coração. Igual, irmãos, outro dia, eu sei que isso acontece com os irmãos. O texto aqui é um texto bem popular. Eu fiquei olhando o texto que os irmãos me deram. Falei, um texto assim bem comum da igreja. Um texto simples, uma visão simples. Por isso que eu estou trabalhando em cima dessa visão. Glória a Deus por isso. Não é? Porque aqui fala do impacto nos novos convertidos, na sociedade. Veja, essa visão. Na família, certo? O impacto da ética. Aí eu fui para o banco. Quem vai no banco vai fazer o quê? Vai tratar de negócio. E eu fui falar com a gerente. E quando eu cheguei lá, olhei para a gerente, ela estava com o rosto cadavérico. Sabe quando você olha para uma caveira? Falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com essa mulher? E eu olhei para ela e tinha que tratar um negócio de conta lá, de uns cheques. E quando eu tinha uma fila, você vai no banco, tem uma fila para falar com o gerente. Aliás, você vai no banco, você tem que ir preparado para a fila. E Banco do Brasil é 1 hora para lá que você tem que ficar nele. Mas esse era o Banco Itaú. E eu estou lá. Quando chegou a minha vez, eu olhei para ela, o Espírito Santo falou comigo. Fale do meu amor para ela. Eu falei, mas, meu Deus do céu, eu vim no banco. Eu vim tratar de coisas que não tem nada a ver com isso. Tem uma fila aí que eu não falar com essa mulher. Eu falei, não pode ser. E eu falei, não, eu argumentei, sabe que às vezes a gente argumenta. Deus fala, a gente vai argumentando com o Espírito Santo. Eu falei, não, agora não é hora de falar com essa mulher. E fiquei quieto, me travei. E o Espírito Santo de novo, fale do meu amor para ela. Eu falei, mas eu nem conheço essa mulher direito, Jesus. Eu vim falar de que eu vou evangelizar o gerente do banco, tem hora para falar isso. Irmão, não teve jeito de eu sair fora. Ela olhou para mim com aquele olhinho triste. Pois não, senhor. Sabe, quase pedindo misericórdia, porque as pessoas estão clamando. As pessoas estão gritando. Olhe para as pessoas aí fora e veja o grito na alma. Embora elas estejam sorrindo, mas elas estão gritando na sua alma. Aí, irmãos, pois não, senhor, o que o senhor deseja? Quero falar para você que Deus tem um plano na sua vida. Que essa tristeza que você está sentindo aí no seu coração, o Senhor pode tirar e mudar a sua vida. Deus vai colocar um basta nesse seu sofrimento, porque Ele tem um plano escrito para a sua vida. Ele já abriu um portão, não é uma porta, não é um portão para você entrar. Abra os seus olhos e entre por esse portão, que você vai ver que tem um caminho diferente, e o nome desse caminho chama-se Jesus. Ela baixou a cabeça e começou a chorar.
chorar. E eu então orei por ela, ministrei na vida dela, falei o plano que Deus tem na vida dela, e ela foi se transformando, mudando. Hoje é a nossa irmã Alice, a gerente do banco. O Espírito de Deus está nos levantando para gerar, não é porque sou eu, não é porque o pastor A e B, é que o Espírito Santo, se você coloca a sua vida nas mãos de Deus, o Espírito Santo te levanta, e Ele está levantando nesses últimos dias, um povo diferenciado, um povo para fazer a obra, um povo para sair às ruas, sair às praças, sair aos coretos, sair a qualquer lugar que for possível, porque tem um mundo clamando, e é gente lá de baixo, é gente lá de cima, são pessoas não alcançadas. Deus nessa última hora está nos chamando para gerar um impacto das cracolândias, lá nos rincões bem distantes. É necessário que nós ouçamos o Espírito Santo. Eu ouvi uma lição do Espírito Santo: você precisa ouvir a minha voz e fazer o que eu quero, e não o que você quer, porque muitas vezes você faz o que você quer, e eu não estou me alegrando, eu não estou alegre com isso. Eu quero que você faça o que eu quero, porque eu sou Deus na sua vida, sou eu que comando a tua vida, não é você. Foi isso que eu aprendi. Esse é o impacto, irmãos. Esse negócio de cristianismo que não gera nada em ninguém, que não muda a vida de ninguém, que não transforma a vida de ninguém, que não expulsa demônio nem do cachorro, como diz o pastor aqui. Esse cristianismo, sabe, que de não me toque, sabe, esse cristianismo todo cheio de filosofia e de normas, no sentido da sociedade perversa que vivemos, não faz nada, irmãos. Não faz nada. Deus nos chamou para fazer a diferença. Por isso, o comportamento ético, o modo de viver, tem que fazer alguma coisa no mundo em que vivemos. Então aqui, por exemplo, os irmãos colocaram aqui que o impacto começa na vida dos novos convertidos. Como é que o novo convertido vai demonstrar a sua vida cristã, se ele não vê na vida do seu discipulador? Porque aqui tem um detalhe: o Senhor não nos chamou para ser denominacionalistas. O Senhor não nos chamou para criar instituições. Elas precisam, elas necessitam. Nós carecemos de instituições. O Senhor não nos chamou para criar esse montão de denominação. Hoje em dia, cada nome. Outro dia eu encontrei um nome de igreja, de denominação assim: Igreja Pentecostal, fui ali e já volto. E encontrei uma outra assim: Igreja Pentecostal Decanta Balace. Nome da igreja: Igreja Pentecostal Decanta Balace. Tudo bem, pode colocar, mas o Senhor não nos chamou para ficar criando, embora seja necessário. Mas isso é para nós nos organizarmos. Para nós nos organizarmos. Aliás, quando Jesus falou do templo, qual foi a referência que Jesus fez a respeito do templo? Minha casa será chamada casa de espetáculos. Minha casa será chamada casa de teatro. Minha casa será chamada casa... tantos outros nomes que a gente coloca nessa casa, né? Mas Jesus falou casa de oração. E às vezes eu tenho a impressão que o menos que a gente faz na casa, no templo, é a oração. A gente faz tudo, certo? Mas é o problema que eu disse no início.
Eu vou orar, mas eu tenho outra coisa mais importante para fazer. A minha casa. Então, o Senhor não nos chamou para isso, embora isso seja importante. Quando Jesus voltar, vocês estão construindo um templo muito bonito aqui, certo? Eu até me atrapalhei um pouco, porque o negócio está bonito. Mas isso aí é para acomodar os irmãos aqui, certo? E eu não sei, de repente o pastor Elias está fazendo aí o projeto catedral, né, aquela coisa toda, e Jesus resolve voltar amanhã, mês que vem, né? Jesus volta, fica para os testemunhos de Jeová. Então é importante para acomodar aqui. Só vai analisando a igreja da China. Já estudaram sobre a igreja da China? Não tem templo lá. Quantos milhões de cristãos tem? Onde é que eles se reúnem? Nas florestas, lugares. Estuda a igreja na época do comunismo, que tinha a igreja institucionalizada, mas a igreja marginalizada. A igreja marginalizada. Igual na época que antecede a reforma, como estava dizendo, tinha a igreja institucionalizada e a igreja marginalizada. O que nós não podemos deixar é que a instituição nos engula, no sentido de nos amarrar e nos prender e não nos dar liberdade para falar a obra. A instituição existe por causa da igreja. A igreja criou a instituição. E não o contrário disso. Não é? A denominação existe por causa da igreja. E não o contrário disso. Porque se eu for crente na denominação, igual chegou o irmão para mim outro dia e falou: a congregação é o caminho. Eu falei: é engraçado, não sei que Bíblia você está lendo isso. Porque a Bíblia diz que é o caminho é Jesus, né? Então, irmãos, os novos convertidos, que tipo de impacto nós internamente estamos gerando nele? Porque se o novo convertido chega na igreja, senta do lado de uma pessoa, que é o tipo profeta velho, certo? O profeta velho é cheio de manha, ele tem tempo de casa, conhece história, sabe? O profeta velho, o velho profeta e o profeta velho, a diferença entre um e outro. Mas o profeta velho é um problema sério. De repente o novo convertido vai embora, porque o que ele vê na gente? Aqui entra um detalhe chamado acolutel, que é o ato de seguir. Eu escrevi um livro intitulado O Custo do Discipulado, exatamente pensando nisso. Quanto custa fazer um discípulo? O que eu preciso investir para nascer um discípulo? E quando um discípulo, será que nós terminamos o nosso discipulado aqui na terra? Será que existe alguém que pode se colocar num patamar de dizer que já não é mais discípulo? Porque o Jesus não pediu, como eu estava dizendo, para criar denominação, para criar organização, para criar instituição. Ele não pediu nem para que a gente fosse assembleano, nem pentecostal, nem metodista, nem batista, e nem crente. Falou com Tomé ali, mas numa situação, Jesus falou para que fôssemos e fizéssemos discípulos. Fazei discípulos de todas as nações. E um discípulo que vem novo convertido é o preâmbulo do discipulado. Então quem vai fazer esse discípulo é um discípulo mais adiantado. Então o que nós estamos gerando na vida dessa pessoa? Porque já perceberam que tem gente que chega na igreja, entra pela porta e vai passando.
Vai passando, ninguém olha para ele, ninguém sabe o nome dele, ninguém fala com ele, ninguém dá a mão para ele, ninguém se interessa para ele, as pessoas não falam, não tem uma fichinha para anotar, não tem um endereço, e vai passando, e vai embora, passa pela porta do fundo e vai embora. Para cada pessoa sentada nesse banco, tem mais 3 ou 4 fora da igreja que já passaram por aqui. Você representa de 3 a 4, vou chutar, 3 a 5, eles falam 3, mas de 3 a 5 pessoas que já passaram por ali. Aí você vai conversar com ela. Claro que ele tem lá a sua história. Mas será que foi discipulada? Então, é necessário que estejamos com os olhos abertos aos novos convertidos, as crianças da igreja. O que nós estamos fazendo com elas? As crianças lá de fora, a garotada da igreja. A garotada, por isso que eu fui tocado por esse nome aqui que o pastor falou, jovem bom de Bíblia. Jovem bom de Bíblia. Certo? Então, o que estamos fazendo? Eu, como pastor, eu estava orando pela mocidade da igreja semana passada. Senhor, preciso de um líder novo de um novo líder para a juventude. E fui buscando, orei, depois orei de novo. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: você está preocupado? A solução que você está procurando vem do púlpito. A solução para a mocidade da tua igreja vem do púlpito. Porque eu estava procurando alguém para resolver o problema da mocidade. Eu estava com uns probleminhas lá com os jovens, como ainda estou, certo? Eu falei, eu tenho que resolver, tenho que achar uma pessoa, estou cheio de coisa para fazer, meu Deus. E eu procurando, a gente procura não, eu vou orar, eu vou parar de procurar, eu vou orar. E o Espírito Santo, a solução vem do púlpito. Em suma, o Espírito Santo estava me dizendo: ponha o teu coração nos jovens e nas crianças da tua igreja. Você coloca alguém lá, mas fica de olho, certo? Vai junto, participa da reunião, esteja lá com eles, ore com eles, recreie com eles, converse com eles, dialogue com eles. Falei, vem daqui, pô. O interesse tem que vir daqui. É visão pastoral de impacto. Visão ministerial de impacto, gerar impacto naqueles que estão chegando, naqueles que estão nascendo. Porque se a gente ficar... Existem programas e programas. Por exemplo, está escrito na Bíblia como é que tem que... A ordem de culto, como é que tem que ser? Tem que cantar 2 hinos no começo, orar. Isso somos nós que... Essa liturgia Deus entregou a nós, certo? Então, se o pastor aqui começar o culto pregando e terminar cantando, alguém vai... Ô pastor, o que é isso? Está mudando a igreja? Onde é que está escrito que tem que começar cantando? Né? De repente você começa pregando e termina cantando. Não tem nenhum problema. Então, a questão é colocar o coração, olhar e ver as alternativas que nós temos na atualidade para alcançar e gerar esse impacto internamente. E uma das coisas que precisa acontecer no novo convertido é a sede pelo crescimento espiritual. Agora, se eu não mostro isso, eu sou pastor, mas não vou para a escola dominical. Eu sou pastor, mas não interesso pelos programas da igreja. Trabalho com casais, mas eu mando os outros e não vou. Eu sou pastor, mas tenho trabalho de evangelismo, trabalho de visitas, eu não vou. Eu sou pastor, mas eu não vou fazer a cerimônia fúnebre. Mas espera aí, então para que você é pastor? Porque um pastor para ficar só aqui falando, faça isso, faça aquilo. Deus quer pessoas que saiam daqui. Eu estou aqui, nós estamos aqui, nós ministramos, mas nós temos que sair daqui, andar com os novos convertidos, andar com os encarcerados. Nós temos que estar lá, porque Jesus fazia isso. O que Jesus menos trabalhava era no templo. Não sei se isso te alegra ou te entristece. Sabe?
as caravanas missionárias de Jesus, poucas vezes ele ia ao templo, sim. Mas se você estuda os evangelhos, você vai verificar que a composição dos evangelhos, como é que nasceram aquelas histórias? Nas caravanas de Jesus na estrada, o cego que estava lá, era o paralítico que estava lá, era aquele que estava lá, e Jesus saía e diz, olha, hoje vamos focar no cego. O cego vai clamar, a gente vai passar em Jericó, aí vocês preparam a caneta, prepara os pergaminhos, prepara porque vai acontecer um fato, esteja atento ao registro dos fatos. Nada disso. As coisas iam acontecendo nas caravanas missionárias. E onde Jesus passava, ele gerava impacto, gerava sede nas pessoas. Ele falava diferente dos outros. Ele aconselhava diferente da religião. O fato daquela mulher que fora encontrada no ato do adultério, que já tinha toda uma norminha feita, uma prescrição, já na chamada visão paralela, porque tem uma coisa na mente dos cristãos que eu chamo de Bíblia paralela, não sei se vocês já ouviram falar dela. A Bíblia paralela não tem nada a ver com essa, é uma série de conceitos que a gente tem aqui, que acha que é, mas não é. Por exemplo, sobre conceito errado sobre Deus, conceito errado sobre igreja, conceito errado sobre o Espírito Santo, conceito errado sobre o arrebatamento da igreja, conceito errado. E a gente não para sentar e estudar um pouco mais a respeito desses detalhes, né? E aquela multidão tinha um conceito muito estranho a respeito de pessoas pegas no adultério, como hoje em dia tem uns conceitos estranhos, uns pecados que nós, assembleianamente falando, eu sou filho da Assembleia de Deus, nasci nela, então tenho liberdade para falar. Assembleianamente falando, nós convencionamos que alguns pecados são piores que os outros. Nós convencionamos que alguns pecados são piores que os outros. Mas para Deus, pecado é igual pecado. Por exemplo, eu estava falando da questão da mentira ética. Qual a diferença da mentira para o adultério diante de Deus? Qual dos dois dá mais inferno? O adultério ou a mentira? Jesus falou que o diabo é o pai da mentira. Entendeu? Mas nós convencionamos que alguns pecados são, não, esse aqui você vai ficar discriminado pelo resto da vida. Mas esse aqui a gente dá um jeitinho. E tem outros que a gente nem fala. E de repente é pior do que o pecado visível. Isso chama-se hipocrisia. Certo? Tem pecado, por exemplo, vocês já viram alguém sendo disciplinado por causa do pecado do orgulho? Foi disciplinado porque por causa do orgulho. O orgulho levou o diabo a ser diabo. Eu subirei, eu serei, eu exaltarei. Mas são os pecados. E tem os pecados de estimação também, igual animalzinho de estimação. Ninguém não fala nunca, mas é aquele pecadinho escondido aí. E eu não estou falando só de membro da igreja, não estou falando, é geral, certo? Porque quem sabe o que está aqui é Deus, eu e você. Sabe o que passa aqui, o que está aqui, o que eu penso? É Deus que sabe dessas coisas. É Ele que é o conhecedor dos detalhes importantes da minha e da sua vida, da nossa vida. Por isso é importante nós nos inclinarmos diante dEle e pedir misericórdia todos os dias e acertar os parafusos da alma e deixar que o Senhor aperte aqui, sabe? E quando precisar de algum conserto, mesmo que eu seja pastor, missionário, presbítero, eu me conserto com Deus, porque o nosso negócio é chegar lá, é chegar no céu, é a trombeta soar e nós deixamos esse lugar. Por isso nós precisamos gerar esse impacto na vida. E quando a gente gera o impacto na vida de um novo convertido que se transforma em discípulo, e se a pessoa se transforma em um discípulo, porque não são muitos discípulos que nós temos na igreja, assim como também não é tudo isso que a gente vê hoje que é a igreja. Tem a igreja de Cristo e tem o joio. Tem a igreja de Cristo e tem as virgens loucas. Não é essa multidão inteira. Eu acredito que 10% disso tudo seja a igreja. O resto, talvez ainda será. Talvez 10%. É um pensamento meu. 10% dessa multidão inteira talvez seja a igreja.
E 90% dos que estão na igreja, não falando que está lá fora, não. 90% talvez chegue lá, certo? Porque são as reservas. Mas quando a gente gera um discípulo, por exemplo, não abandona a causa. Um discípulo não abandona a sua chamada, não abandona a sua vocação. Um discípulo sabe da sua função e ele está à disposição para fazer a obra do Senhor em todas as circunstâncias. E como é que nasce esse discípulo? Quando ele entrega a sua vida para Jesus e Deus fez uma obra no seu coração e o tempo passa, ele cresce espiritualmente, ele tem testemunho, ele tem palavra para falar, ele tem inspiração de Deus. Quando ele chega, ele leva Deus junto consigo, não é? E quando um discípulo cresce de verdade, aí nós podemos ler 1 Coríntios capítulo 4, quando Paulo diz, porque o pastor ainda é discípulo, o mestre é discípulo, o missionário é discípulo, todos nós seguimos, que discípulo é aquele que segue, aquele que acompanha. E Paulo coloca lá em 1 Coríntios capítulo 4, exatamente o impacto que nós devemos gerar na vida dos que nos observam. Ele coloca lá, que os homens nos considerem, já estou encerrando, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Não é você andar com a placa dizendo, olha o bispo, olha o pastor, não, que eles olhem e vejam, como aconteceu com Eliseu. Eu vejo, disse a mulher de Sunem, eu vejo que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Eu vejo no seu comportamento, no seu jeito de falar. Quando Paulo usou essa expressão de ministro, lá naquela chave linguística no Novo Testamento grego, do Cleon, e também naquele comentário lá do Russell Norman Champlin, tem ali alguns comentários interessantes ali, a respeito da palavra ministro, que o ministro hoje é um nome assim elevado, você só bate no peito e diz, eu sou ministro. Mas o ministro é a tradução da palavra riperetas, ou riperetas, de acordo com a expressão, riperetas, cuja tradução literal é remadores. Um ministro é um remador, daí foi traduzido como ministro. Mas, de acordo com as embarcações, vocês sabem disso, apenas repetindo, tinha 3 fileiras de remadores. E os ministros, que Paulo fala aqui, quando ele fala de referência de ministro, que ele usa uma linguagem contextual, eram os remadores lá de baixo. Eram os ministros dos remos inferiores. Que os homens nos consideram como ministros, quer dizer, aqueles que são a serviço do ministério, conforme eu comecei falando aqui, do ergates, o ministério, as diaconias, a serviço. Um servo, um discípulo, aquele que se converte, ele tem que estar inclinado, convencido de que ele está a serviço, tal como Jesus foi. Marcos 10, 45. Ele veio para servir. A tradução lá é, ele veio para ser diácono. Diaconia, serviço. O Filho do Homem veio para servir. E aí, veja os remos, lá de baixo. À medida que nós avançamos nesse impacto, nós vamos servindo mais. E eu estive então pensando nisso, e observei uma coisa, que a posição mais confortável na igreja é de membro. O membro vem para a igreja, ouve a palavra, o pastor ministra a palavra, ele ouve a mensagem, depois impetra a bênção apostólica, e ele volta para casa. O membro, glória a Deus, aleluia.
Mas à medida que você vai avançando, de novo convertido para discípulo, que já foi impactado por alguma coisa, por algo muito forte, igual eu estava lá em Arthur Nogueira antes de ontem, perguntei para o Andrezinho, um garotinho desse tamanhozinho assim, filho do pastor: o que você vai ser quando crescer, André? Ele disse: você, pastor, igual meu pai. O pai dele nunca tinha ouvido isso. O pai dele chegou a chorar. Aí perguntei para o outro, o João: e você, João, o que você vai ser? Você, construtor. Veja só, que coisa bonita. Ele tem 8 anos, o garoto. 8 anos. Mas olha só, nós geramos esse impacto, é o desejo do crescimento, é o desejo de avançar, é coisa que vem de cima, é coisa que vem da nossa vida. Então, a pessoa chega na igreja, é membro, e ele começa a ser impactado pelo ministério, pela chamada, pela vocação, pelo exemplo que ele tem. Aí o Senhor chama ele para uma coisa mais profunda. Aí ele está nas alturas, como membro. Aí ele desce para ser cooperador. O auxiliar de escala, qual é o nome que vocês usam aqui? Desce para ser cooperador, certo? Depois o Senhor chama ele para o diaconato, ele desce para ser diácono. Depois ele desce para ser presbítero. Ele desce para ser evangelista, à medida que ele vai servindo. Desce para ser pastor. Ele é o remador dos remos inferiores. Você foi impactado pelo Espírito de Deus. Conta-se uma história que um fazendeiro tinha uma fazenda enorme e 2 filhos que se amavam muito. E o pai gerou naqueles filhos muito amor. Eles tinham um amor profundo um pelo outro. Um dia aconteceu um fato triste, o pai morreu. E eles choraram muito porque o pai se foi. Isso é o ciclo da vida, não tem jeito. Como dizia o pastor Luiz Gonzaga, ele falava assim que a terra é boa, a terra é maravilhosa, a terra é incrível, te dá tudo que você tem, te dá ouro, te dá prata, te dá carro, te dá comida, te dá tudo. Mas não se engane com ela não, porque depois ela te come. Ela te come. E o outro disse que é a vida? Disse uma pessoa disse: que é a vida? Aí ela falou assim, do nada, assim, rápido: a vida, quem é você? Qual é a sua definição de vida? Eu disse: olha, quem é você? Ela respondeu de volta: você é um pacote que a parteira encaminhou para o coveiro. Em que parte da estrada você está, você não sabe, mas que o coveiro está te esperando com a paz, está. Certo? Certo? E não adianta fugir disso aí, entendeu? Certo? Quando eu faço sepultura, vou enterrar alguém, eu falo: para isso aí chegou o coveiro. Chega, um dia você chega. Aí, o pai morreu. Depois que passou a tragédia ali, da ausência do pai, a fazenda produziu muito, prosperou, progrediu. E o filho mais velho era casado, o mais novo, solteiro. E eles tinham um paiol gigante. Sabe o que é paiol? Aquele armazém que coloca os grãos. E como eles eram muito amigos, o pai passou para eles essa posição do amor. Eles resolveram fazer só uma divisãozinha assim na colheita. A parte de lá do mais velho, de cá do mais novo. Aí um dia o irmão mais velho dormindo começou a pensar no irmão mais novo. Disse: meu Deus, eu sou casado, meu irmão tem que casar, tem que arrumar uma esposa, construir uma casa. A colheita foi tão boa, Deus abençoa a gente. Pensou, sabe de uma coisa? Eu preciso ajudar o meu irmão de uma maneira que ele não saiba. Pensou, disse: já sei. Eu vou ajudar o meu irmão secretamente. Eu vou levantar de madrugada, pegar uma pá e trabalhar. Vou lá na tulha e pegar e jogar para o lado dele quanto eu puder. E vou dormir sossegado. Ele nem vai saber que eu ajudei. Aí ele levantou de madrugada e fez isso.
Trabalhou. Na outra noite, o irmão mais novo começou a pensar no irmão mais velho. Disse, meu Deus, sou solteiro, meu irmão mais velho é casado, tem família para tratar, tem isso, tem aquilo. A colheita foi tão boa, Deus abençoa a gente. Eu preciso abençoar o meu irmão, ajudar, mas qual é a maneira que eu vou fazer? Aí pensou, chegou na mesma conclusão do outro irmão. Disse, eu vou ajudá-lo secretamente durante a madrugada, quando ninguém está vendo. Levantou durante a madrugada, pegou uma pá e trabalhou. Na outra noite, o irmão mais velho continuou pensando no irmão mais novo. Eu ajudei pouco meu irmão, tem que ajudar mais. Aí levantou de noite, pegou uma pá. Na outra noite, o irmão mais novo, a mesma coisa. E foi aquela coisa. Um dia, o irmão mais velho disse, meu Deus, que milagre é esse? Quanto mais eu jogo lá, mais eu tenho aqui. E o mais novo disse, mas que coisa, jogo para lá, vem para cá. E eles não estavam compreendendo, porque eles levantaram-se contrário, uma noite contrária. Aí eles levantaram na mesma noite e um encontrou o outro. Um jogava para lá, outro para cá, jogava para lá, outro para cá. É um querendo ajudar o outro, e isso é obra de Deus. Deus nos chamou para isso. É para isso que nós temos que avançar. E é exatamente para isso que existe o Ministério de Perus. Nós estamos aqui para adorar e exaltar o nome de Jesus. É o impacto que devemos gerar nos outros. Deus abençoe. Retorna a palavra ao ilustre presidente.